lá no versículo 5, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, meus irmãos, né, o homem ele não é fruto do meio, mas o meio é fruto do homem. Se o mundo está do jeito que está, é porque ele é feito de pessoas ruins, por natureza. Davi não caiu porque a janela estava aberta, a causa do seu fracasso estava dentro dele, o seu próprio coração. É como a história de José do Egito, né? O José poderia falar, eu pequei porque, né, senão não ia ser considerado homem, que a mulher estava dando em cima de mim. Meus irmãos também me traíram. O José teria uma infinidade de desculpas para usar ali para o seu pecado, se ele quisesse. Mas José preferiu ser acusado, né, de um crime diante dos homens do que pecar em secreto diante de Deus. Né? José permaneceu firme. E a gente tem que entender que nós somos o nosso maior problema, né? Que o nosso coração ele é uma fábrica de iniquidade. Se nessa tela aqui que passa os hinos, né, se fosse exposto todos os seus pensamentos da semana passada, será que você se sentiria confortável? Se a gente fosse expor agora os meus pensamentos aqui, eu ia dar um jeito de destruir esse trem aqui. Pode ter certeza disso. E se a gente for muito sincero com Deus, a gente sabe que nós precisamos vigiar muito mais todos os dias. Ele entende que Deus exige uma mudança por completo. Ele fala, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Porque a mudança que Deus quer de nós, meus irmãos, não é a mudança que os homens vê, é aquela que vem de dentro para fora, é aquela que expressa tudo que eu sou diante de Deus no secreto. É aquela que Deus me transformou, Ele me mostra a sabedoria, os ensinamentos de Deus vão entrando, isso vai transformando a minha personalidade, vai transformando quem eu sou, e vai me tornando cada dia melhor, porque o Senhor é quem transforma o homem. O ensinamento de Deus, a sabedoria de Deus, que é a metanoia, que fala, é uma mudança de mentalidade. É reconhecer a nossa incapacidade de mudar a nós mesmos. Ele fala lá no versículo 7, purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Meus irmãos, isopo aqui era um ramo, um arbusto do deserto usado, né, para borrifar sangue nas pessoas leprosas para purificar elas e curar. E lava-me aqui, quando ele usa a palavra lava-me no hebraico, essa palavra ela tem dois significados. Um é lavar como se fosse tomar um banho, tudo aquilo que eu posso jogar água, eu posso mergulhar em água. É um lavar como se fosse lavar a louça, tomar banho. Mas o sentido que ele usa aqui é um lavar, que era usado que você usava a vara para bater a roupa ou para bater na pedra. É algo que você tinha que tirar uma sujeira muito mais profunda. Então ele entende que aquilo ali está encrostado, que aquilo ali já faz parte do seu íntimo, da sua natureza, que Deus precisa ir muito mais profundo para arrancar aquilo. Ele tem essa consciência. Então ele literalmente é como se Deus tivesse que tirar literalmente com batidas o pecado dele, para que se pudesse se tornar mais alvo do que a neve. Ele sente, irmãos, dor pelo pecado. E aí eu fiquei me questionando, meu Deus, não é porque o pecado dele era muito grande, é porque ele entende quem ele está transgredindo, o que ele está fazendo, a natureza do que ele está fazendo. E aí lá no versículo 8 ele fala, faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Irmãos, eu não sei se vocês já quebraram um osso. Eu nunca quebrei, mas eu já atendi muitas ocorrências com pessoa que teve os ossos esmagados, literalmente. De pegar a calça jeans assim no joelho e perto do pé e cair como se fosse um monte de carne moída. Isso, meus irmãos, traz uma dor que a pessoa só sabe gemer, ela não consegue te falar o nome dela, ela não consegue ter raciocínio ali naquele momento. É uma dor muito grande e provavelmente é algo que vai precisar o quê? De uma intervenção médica. A pessoa não vai conseguir se curar sozinha, não é como eu ralar meu joelho, que em alguns minutos a pele vai regenerar e que dói pra caramba também. Eu outro dia, eu não quebrei, mas eu trinquei meu dedinho do pé. Meus irmãos, você não tem noção do quanto que aquilo me incomodou por dias. Então, a figura dos ossos quebrados é algo muito forte, que Davi usa. E os ossos, meus irmãos, ele faz parte da força, da estrutura do corpo. Então,
Se Deus esmagou os ossos de Davi, se ele usa essa figura, é porque ele perdeu o chão. Ele ficou tão abalado, tão perturbado, que ele entende como se ele tivesse perdido o chão. Não sei se vocês já tiveram o pecado de vocês expostos, mas eu casei grávida e eu sei o que é isso. Porque aí não tem como você esconder. Ter o pecado exposto é muito dolorido, porque você pensa logo nas pessoas que você mais ama. O quanto você decepcionou. E é esse o sentimento que a gente tem que ter por Deus, todos os dias, para chegar diante de Deus. Então, os ossos quebrados, irmãos, eu não sei se vocês já repararam, muita gente que quebrou um osso, alguma coisa, quando o tempo muda, ele fala assim, ai, nossa, estou sentindo dor aqui onde eu quebrei, né? Às vezes o tempo muda, já tem tempo que a pessoa quebrou o osso, ela ainda sente. Então deixa marcas, deixa consequências, né? É muito bom ter o auxílio de uma muleta, de uma cadeira de roda para quem quebrou, para quem se machucou, mas melhor do que isso é nunca ter quebrado. É muito bom ter a cura para uma doença, mas melhor do que isso é não ter aquela doença, ter um remédio para aliviar a doença, mas melhor do que isso é não ter a doença. E o pecado, ele deixa marcas muito profundas. Por isso é importante a gente se aproximar do médico dos médicos, daquele que pode te curar, daquele que pode te restaurar, daquele que pode te perdoar verdadeiramente. E é muito melhor ser esmagado por Deus do que ser bajulado pelo diabo. Deixa Deus te quebrar mesmo. Né? Aceita a correção de Deus, porque Deus corrige quem Ele ama. Né? Como a palavra de Deus fala, Davi era amado por Deus. Esse era o significado do nome dele. Por isso